Olá! Na Semana do Meio Ambiente, vamos ficar sabendo na aula de hoje sobre a origem do Dia Mundial do Meio Ambiente, nas grandes conferências das Nações Unidas. E também nós vamos entender como surgiu a educação ambiental no mundo. Após a Revolução Industrial, o desenvolvimento não sustentável afetou o meio ambiente, gerou impacto na saúde pública e as respostas foram as políticas públicas, principalmente tratados e convenções da ONU, formalizada por centenas de países durante a década de 60, 70 e 80. Vamos comentar na aula de hoje 4 casos. O primeiro ocorrido em Londres, em 1952, com um smog que matou em apenas um dia mais de 1.600 pessoas. O segundo lá nos Estados Unidos, com a Raquel Carlson e o livro Primavera Silenciosa. E também os casos em Minamata, no Japão, em 1956, relacionado ao mercúrio. Em Cubatão, no Vale da Morte, em São Paulo, onde crianças nasciam sem cérebro por conta da anencefalia, também por conta do mercúrio. Todos esses impactos na saúde pública de ordem mundial geraram uma comoção na sociedade do planeta na época. E as respostas foram as políticas públicas no âmbito da ONU, com a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Programa Internacional de Educação Ambiental e o Dia do Meio Ambiente, celebrado todo ano no dia 5 de junho. Boa aula! Após a Segunda Guerra Mundial, a era nuclear fez surgir temores de um novo tipo de poluição por radiação. No início da década de 1950, o mundo vivia o clima tenso da Guerra Fria entre os países ocidentais e o bloco soviético. Apesar da criação da Organização das Nações Unidas e da assinatura, em 10 de dezembro de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os países que ocupavam a liderança mundial insistiam em produzir armamentos nucleares, e isso assustava os pacifistas. Por outro lado, no esforço de recuperação econômica, a produção industrial foi incrementada, mas de uma forma que gerou uma enorme poluição do ar, da água e da terra. O início da década de 1950 foi terrível para os moradores de Londres. Seja por ironia da história ou vingança da natureza, a capital do país que originou a Revolução Industrial no século XVIII foi envolta por um smog, causada pelo excesso de queima de combustíveis fósseis na indústria e nos transportes, em 1952. Acredita-se que essa poluição tenha causado a morte de 12 mil londrinos e deixado outros 100 mil doentes. Em dezembro de 1952, uma frente fria chegou em Londres e fez com que as pessoas queimassem mais carvão que o usual no inverno. O aumento na poluição do ar foi agravado por uma inversão térmica, causada pela densa massa de ar frio. O acúmulo de poluentes foi crescente, especialmente de fumaça e partículas do carvão que era queimado. Durante a combustão do carvão com enxofre, forma-se um gás incolor com um odor asfixiante e incandescente, chamado dióxido de enxofre, que causa irritação nos olhos e na garganta e danifica o tecido pulmonar. Então, novas regulamentações legais foram baixadas, restringindo o uso de combustíveis sujos na indústria e banindo a fumaça negra. Nos anos seguintes, uma série de normas legais, como o Clean Air Act, em 1956, restringiram a poluição do ar. O grande número de mortes deu um importante impulso aos movimentos ambientalistas, porque levou a uma reflexão acerca da poluição do ar, pois a fumaça havia demonstrado grande potencial letal. O livro Primavera Silenciosa, lançado por Raquel Carlson em 1962, está relacionado à criação da Agência de Proteção Ambiental, EPA, e à fundação do movimento ambientalista nos Estados Unidos, que depois se espalhou para outros países. Raquel Carlson foi uma bióloga marinha, ecologista e escritora norte-americana, autora do livro considerado o primeiro alerta mundial contra os efeitos nocivos do uso de pesticidas na agricultura. Raquel relatou na época que o DDT contaminou os grandes lagos dos Estados Unidos, prejudicando não somente a vida aquática, como também matando milhares de aves que se alimentavam dos peixes. Ninguém previra que esse veneno teria efeito cumulativo no organismo dos animais,
concentrando cada vez mais no seu poder mortal. Outro efeito não calculado do veneno foi a mutação de insetos, que se tornaram resistentes ao produto, obrigando os agricultores a aplicar cada vez mais novos venenos. A confiança na química era tanta que crianças eram borrifadas com DDT a fim de combater pulgas e mosquitos. Ao contrário do que muitos pensam, Carlson nunca propôs o banimento do DDT. Em Primavera Silenciosa, recomenda que seu uso seja controlado e as aplicações usem as doses mínimas de efeito eficaz para poupar o ambiente e evitar o surgimento de insetos resistentes. O alerta de Rachel Carson desencadeou um debate nacional sobre o uso de pesticidas químicos, a responsabilidade da ciência e os limites do processo tecnológico. Mais que um alerta contra os agrotóxicos, divulgou uma mensagem ética. A relação do homem com a natureza está no caminho errado e precisa mudar. Esses grandes impactos socioambientais narrados, que ocorreram na Inglaterra e nos Estados Unidos, foram o ápice dos acontecimentos relacionados à poluição e contaminação crescente que aconteciam no mundo pós-revolução industrial. Com eles, a população de diversos países do mundo estava aprendendo com a dor as primeiras práticas de gestão socioambiental. Concomitantemente a esses fatos, iniciou-se no mundo movimentos pacifistas e ambientalistas, sensibilizados pela dor coletiva das guerras e desastres ambientais. O movimento ambientalista organizado no mundo iniciou-se realmente após o lançamento das duas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial em 1945, em Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos. A conscientização socioambiental coletiva iniciou-se com o engajamento de cientistas e universitários e ganhou força com a mobilização política e cultural da sociedade na época, principalmente com o engajamento da juventude e o surgimento dos hippies na década de 60 e 70, considerado o movimento ambientalista mais suave e tranquilo de que se tem notícias. Em 1965, foi utilizada pela primeira vez no mundo a expressão Environmental Education em uma conferência de educação na Universidade de Keele, na Grã-Bretanha. O ano de 1968 representou o auge. Nos 5 continentes ocorreram grandes movimentos que almejavam uma nova maneira de agir, pensar e sentir. Entre essas mobilizações, os eventos mais famosos foram a Revolução Estudantil de Maio, na França, a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, e a fundação do Clube de Roma. Foi nesse cenário de conscientização e mobilização mundial pela paz e em prol do meio ambiente com qualidade de vida, que os representantes de mais de 113 países e mais de 400 instituições governamentais e não governamentais do mundo se reuniram em um encontro internacional organizado pela ONU. Assim, entre os dias 5 e 16 de junho de 1972, na capital da Suécia, em Estocolmo, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Stockholm, Sweden, June 12, 1972. Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, arrived today to address the first United Nations Conference on the Human Environment. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. Também conhecida como Conferência de Estocolmo, primeira grande reunião de chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas. A Conferência de Estocolmo é amplamente reconhecida como um marco nas tentativas de melhorar as relações do homem com o meio ambiente, e também por ter inaugurado a busca por equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da degradação ambiental, que mais tarde evoluiria para a noção de desenvolvimento sustentável. O Brasil estava nesse segundo grupo, que aceitou a migração de empresas e indústrias sem controle nenhum da poluição que porventura gerassem, pois, na época, os representantes do Brasil afirmavam que queriam investimentos para o desenvolvimento.
Nesse contexto, as indústrias europeias, que sofriam restrições ambientais da época, migraram para os países em desenvolvimento para conter gastos com licenciamento e multas. E várias delas vieram para São Paulo, pela existência de recursos hídricos abundantes, mão de obra barata e a proximidade com o Porto de Santos, que facilitava a exportação. Desse modo, a cidade de São Paulo, em algumas décadas, cresceu a ponto de tornar-se uma região metropolitana com 39 municípios. Graças à vinda desse parque industrial, o estado de São Paulo possui o maior PIB e a maior universidade do país, com índices de desenvolvimento do primeiro mundo. Entretanto, também possui a maior poluição das Américas. O investimento em indústria, comércio, serviços e turismo originou nas últimas décadas a macrometrópole paulista, um território com mais de 180 municípios, mais de 35 milhões de habitantes, que engloba 4 regiões metropolitanas e 3 aglomerados urbanos. Uma das conclusões é que a história se repete, assim como na Eco 72. A despoluição do ar, da água e do solo metropolitano só será possível com o cumprimento da legislação ambiental e controle social, por uma sociedade conscientizada em busca da sustentabilidade. Terminamos assim então a aula de hoje, e se você gostou, dê um like no nosso canal e se inscreva. Até breve!